São 17 horas em Paris, 18 em Kiev. Está a ouvir RFI em português. Neide Ribeiro. Ao sexto dia da ofensiva militar russa na Ucrânia, o exército russo anunciou que vai atacar as infraestruturas tecnológicas dos serviços de segurança ucranianos e pediu aos civis que vivam próximos desses alvos para fugirem. O Procurador-Geral da República da Guiné-Bissau revogou o despacho que retirava a medida de coação imposta ao deputado e líder do PAIGC, Domingos Simões Pereira. Estes são alguns dos assuntos que vamos desenvolver no controle técnico desta emissão. Está dos José Colites e o jornal começa agora. RFI, a Rádio do Mundo. A Rússia anunciou que vai atacar infraestruturas tecnológicas dos serviços de segurança ucranianos e pediu aos civis que vivam próximos desses alvos para fugirem. Mais explicações com Catarina Falcão. Kharkiv foi bombardeada durante a noite e durante esta manhã, com os edifícios da Praça Central da cidade, a Praça da Liberdade, a terem sido destruídos pelos mísseis russos. Pelo menos 10 pessoas morreram nos ataques desta manhã e outras 20 pessoas ficaram feridas, com o governador local, Oleg Zinegubov, a mostrar a destruição na cidade num vídeo. Muitos edifícios na cidade foram afetados colateralmente por estas explosões, com os prédios a ficarem sem vidros nas janelas devido aos impactos das bombas, temendo-se que existam ainda muitas pessoas soterradas nos escombros. Em Kiev, o porta-voz do governo em Moscovo avisou as populações para saírem das suas casas caso vivam ao pé de pontos estratégicos, como o edifício dos serviços secretos, dando a entender que se deve esperar uma nova ofensiva aérea à cidade nas próximas horas. Ao mesmo tempo, o presidente Volodymyr Zelensky foi aplaudido de pé no Parlamento Europeu, onde pediu aos eurodeputados para ponderarem a adesão da Ucrânia à União Europeia. Russos e ucranianos voltam à mesa das negociações já na quarta-feira, amanhã, segundo a agência de notícias russa TASS. Na segunda-feira, as negociações foram suspensas após várias horas de reunião, sem qualquer conclusão entre as duas partes. A Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, que respondeu ao presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, dizendo que a União Europeia e a Ucrânia estão cada vez mais próximas, mas ainda há caminho a fazer para uma adesão. Esta terça-feira, o exército ucraniano enfrenta uma grande ofensiva das forças russas em Kiev, Kharkiv e o porto de Mariupol que está sem energia, levando os europeus a apertar ainda mais as sanções contra a Rússia. Ao sexto dia da invasão russa da Ucrânia, a praça central de Kharkiv, a segunda cidade do país com 1,4 milhões de habitantes, perto da fronteira, foi bombardeada. Pelo menos 10 pessoas morreram e 20 ficaram feridas. Entretanto, o secretário-geral da NATO afirmou hoje que, apesar das ameaças da Rússia, a aliança não vê necessidade para alterar o nível de alerta de armas nucleares. Vladimir Putin acusa o Ocidente de virar a Ucrânia contra a Rússia e ameaçou avançar com medidas militares se a NATO continuar com uma linha agressiva. Um investigador de Física Nuclear da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, António Carlos da Sá Fonseca, reconhece os perigos de um conflito à escala global. Passaram uns 20 anos desde o 11 de setembro, mas agora entre a pandemia e esta invasão da Rússia praticamente são concomitantes, uma a seguir à outra. O problema é que o conflito entre a Rússia e a Ucrânia, enquanto ficar entre a Rússia e a Ucrânia, é um conflito localizado, regional. A partir do momento em que a NATO se mete mandando aviões ou tanques ou pessoal militar para ajudar os ucranianos, o conflito vira global, porque a Rússia passa a atacar os países da Europa, pertence à NATO, vai atacar os Estados Unidos estão na NATO com tropas na Europa, portanto as tropas vão ser alvo de ataques da Rússia. Depois vai-se saber o que é que a China faz, se vai ajudar Putin ou não, e depois há todos os países que tomam decisões face ao posicionamento que a Rússia e a China tenham. É um conflito à escala global. Quer dizer, se toda a gente se envolve nisto com armas nucleares, ameaça a vida na Terra. Por isso, simplesmente, já não é preciso esperar pelos efeitos do clima. O investigador de Física Nuclear da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, António Carlos de Sá Fonseca, entrevistado aqui por Lígia Anjos. Bissau 94 FM. O Procurador-Geral da República da Guiné-Bissau, Bakary Biá, revogou o despacho que retirava a medida de coação imposta ao deputado e líder do PAIGC, Domingos Simões Pereira. De acordo com a agência de notícias Lusa, o Procurador revogou o despacho que retirava a medida de coação da obrigação de permanência no território e também outro despacho que terminava o arquivamento de investigação ao processo sobre o alegado resgate por já ter sido julgado. Os advogados de Domingos Simões Pereira consideram como inqualificável
favorável à decisão do Procurador-Geral da República. Após regressar aos operadores em dezembro do ano passado, há uma forte pressão para que a TACV retorne aos voos interilhas em Cabo Verde. Odeir Santos. Operadores económicos, partidos políticos da oposição e diferentes setores da sociedade cabo-verdiana têm pedido o regresso da companhia de bandeira TACV Cabo Verde Airlines aos voos domésticos. Um pedido que ganhou mais força com a retoma das operações da TACV após retornar para o controle do Estado de Cabo Verde. O ministro do Turismo e Transportes, Carlos Santos, num programa de grande entrevista na Rádio Pública cabo-verdiana, disse que no momento está tudo em aberto. A TACV está num processo de mudanças. Aprovamos o plano de estabilização da companhia na recente Assembleia Geral que foi realizada em dezembro. Temos prevista uma nova Assembleia Geral ainda este trimestre que deverá aprovar os termos gerais daquilo que é o plano de negócios da TACV para os próximos 4 anos. Esse plano de negócios irá nos dar pistas e irá resultar de um estudo que também está a ser preparado sobre a conectividade. Este estudo vem nos dar pistas sobre a mobilidade interna e a conectividade internacional. Está tudo em aberto. Por isso é que eu digo que não poderei dar pistas sobre esta questão. Também, sem adiantar muitos detalhes, o Ministro do Turismo e Transportes garantiu que no novo quadro legal de serviço público em preparação, a companhia privada a operar no arquipélago terá a obrigação de garantir frequências para todas as ilhas e o número mínimo de aeronaves no país. De Cabo Verde para a RFI, Odair Santos. Em Moçambique, o Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural e a petrolífera italiana Eni assinaram em Maputo um memorando de entendimento para o aumento da produção de oleaginosas, cujo potencial é enorme no país. O administrador e delegado da Eni em Moçambique, Jorge Vicini, enumera as vantagens deste acordo. A assinatura deste acordo com o Ministério da Agricultura vai dar seguimento ao memorando de entendimento assinado entre Eni e o governo do Moçambique em outubro de 2019 para a definição conjunta de projetos de desenvolvimento sustentável e descarbonização e vai nos permitir dar início a um estudo de viabilidade para a identificação de áreas potenciais para a produção de sementes de oleaginosas. É importante realçar que este processo de identificação de áreas vai priorizar áreas não competitivas para a produção de alimentos e vai também tomar em consideração a prevenção de florestas e dos ecossistemas naturais. As palavras do administrador e delegado da petrolífera italiana Eni em Moçambique, Jorge Vicini. Recordo que Moçambique produz 400 mil toneladas de oleaginosas diversas, das quais o gergelim, amendoim, a soja, o algodão, o girassol, entre outras. No Sudão do Sul, em apenas 4 meses, pelo menos 440 civis morreram nos confrontos entre os apoiantes do presidente Salva Kiir e do rival, o vice-presidente Riek Machar. Marco Martins tem mais explicações. O relatório da ONU, publicado nesta terça-feira, é explícito. As violências no país fizeram pelo menos 440 vítimas mortais entre os civis, 18 feridos e traduziram-se igualmente por 74 raptos na região de Tembura, no sudoeste do território. Segundo esse mesmo relatório, essas mortes ocorreram devido a confrontos entre os apoiantes do partido do presidente, SSDF, e os adversários do movimento do vice-presidente, SPLM-A-I-O. Para além das vítimas mortais, 64 civis foram alvo de violências sexuais e pelo menos 56 pessoas permanecem desaparecidas. Por fim, a ONU contabiliza cerca de 80 mil deslocados devido a esses conflitos. Recorde-se que o Sudão do Sul é o país mais jovem do mundo, tendo sido declarado independente em 2011. Todavia, entre 2013 e 2018, o país entrou numa guerra civil sangrenta entre os apoiantes de Riek Machar e de Salva Kiir, que provocaram cerca de 400 mil mortos. Um acordo de paz assinado em 2018 estipula que Riek Machar é o vice-presidente, enquanto o seu adversário Salva Kiir é o presidente do país. No entanto, este acordo não tem sido respeitado e a violência continua a fazer vítimas no Sudão do Sul. E é o ponto final neste bloco informativo. Já a seguir, a segunda parte com mais informação.